Tiago, capítulo de número 2, nós vamos ler dos versículos 1 a 13, diz assim a palavra de Deus. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Suponham que na reunião de vocês, entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique de pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde põe os meus pés. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês, não são eles os que os arrastam para os tribunais, não são eles os que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado. Se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em um ponto apenas, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, ajude-nos pela iluminação do Teu Santo Espírito a compreendermos a verdade aplicável aos nossos corações por detrás dessas letras. Permita com que nós saiamos daqui nessa noite, não apenas ouvintes, mas praticantes da Tua Palavra, como aprendemos no domingo passado, mas mais do que isso, que a Tua Palavra não fique apenas na nossa mente, mas que desça para o nosso coração e que se torne estilo de vida, para que nós possamos ser crentes no Senhor, para que nós possamos viver de acordo com aquilo que nós cremos, para que nós não venhamos ser pego em falha, em nenhum tipo de transgressão, entre aquilo que nós falamos e entre aquilo que nós fazemos. Ilumine-nos, Senhor, nessa noite. Fale conosco pela Tua Palavra. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. No domingo passado, nós vimos no capítulo 1, dos versículos 19 a 27, que nós precisamos de sabedoria para praticar a palavra. E no sermão de domingo passado, Tiago colocou diante de nós um espelho. Quem lembra do espelho? Quando Tiago colocou o espelho diante da igreja, ele disse assim, olha, vocês ouviram a palavra. Agora, o que é que a palavra fez com vocês? Porque Tiago mostrou para nós que não basta apenas ouvir a palavra. Não basta apenas concordar com a palavra, não basta apenas se emocionar com a palavra precisa descer para o âmbito da vida praticada. A palavra precisa, nós vimos no domingo passado, controlar a nossa língua, precisa frear a nossa ira, precisa produzir em nós desobediência, precisa produzir em nós a verdadeira religião. Que segundo o próprio Tiago falou, que a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas e guardar o coração da contaminação do mundo. Agora, nos versículos 1 a 13 do capítulo 2, Tiago vai aprofundar um pouco ainda mais a pergunta que ele fez no domingo passado. Agora, a pergunta desse domingo é, a palavra que vocês ouviram,
Foi capaz de mudar a maneira como você olha para as pessoas? Porque se o espelho revelou quem nós somos, a partir de vermos a nós na face do espelho, a palavra como espelho deve agora transformar a maneira como, não como nós nos olhamos, mas a partir de como nós olhamos, começar a enxergar as pessoas de maneira diferente. Porque nós vamos ver nessa noite que não existe prática da palavra sem transformação no olhar. De nada vale a nossa religião se nós tratamos as pessoas com desprezo. Não adianta nós orarmos pedindo sabedoria a Deus se continuamos usando os critérios do mundo para avaliar os nossos irmãos. Não adianta nada nós olharmos no espelho da palavra se depois viramos o rosto e continuamos tratando as pessoas como o mundo trata. E o que Tiago vai fazer aqui para nós agora é tirar o espelho. Ele tira a igreja de frente do espelho e coloca a atenção da igreja na porta da congregação. Ele vai dizer assim: imagine uma igreja reunida, o povo de Deus está junto, talvez estejam orando, talvez estejam cantando ou ouvindo a palavra, e de repente no meio dessa igreja, na porta dessa igreja chegam duas pessoas, uma com um anel brilhante, roupas finas, tudo muito chique, e a outra com roupas sujas, roupas velhas, nada glamurosa. E Tiago parece dizer para nós assim: agora, vamos ver se vocês realmente foram gerados pela palavra. Vamos ver realmente se vocês não só ouviram, mas começaram a praticar a palavra. Vamos ver se a partir de agora, a palavra que vocês ouviram transformou o olhar de vocês para vocês passarem a enxergar as outras pessoas. Porque na verdade, todos nós usamos algum óculos. Talvez você não use um óculos físico, objeto palpável como esse que eu preciso usar para melhorar minha visão, mas talvez você possa usar um outro tipo de óculos. Talvez os óculos invisíveis, aqueles que nós colocamos na nossa alma, aqueles óculos que nós colocamos sem perceber, mas através dele nós fazemos leituras e determinamos os valores das pessoas diante de nós. Há alguns óculos que aumentam o valor de algumas pessoas. Há outros óculos que diminuem o valor dessas pessoas. Há óculos que enxergam roupa, mas não enxerga dor. Há óculos que enxerga dinheiro, mas não enxerga dignidade. Há óculos que enxerga influência, mas não consegue enxergar a imagem de Deus que está por detrás daquela pessoa. E todos nós precisamos admitir uma coisa: o mundo tenta o tempo todo colocar os seus óculos em nós todos os dias. Se você não se dá conta de que está usando algum óculos, provavelmente o mundo já te colocou um e você está usando sem perceber. A pergunta não é se você usa óculos. A pergunta é a partir de quais óculos você está enxergando as pessoas que estão diante de você. O mundo tenta nos empregar óculos para que quando nós olhemos para as pessoas, nós podemos perguntar: o que essa pessoa tem para eu me relacionar com ela? Para eu me aproximar dessa pessoa, o que essa pessoa pode me oferecer? Deixa eu ver o sobrenome dela, se é de família importante. Qual é o poder de influência? Quais portas ela pode abrir para mim? Esse é o óculos do mundo colocado em nós, que nós usamos para enxergar as pessoas como oportunidades. E quando nós usamos os óculos do mundo, nós começamos a classificar as pessoas. Nós começamos a nos aproximar por interesse. Nós começamos a rotular pessoas. Como se a gente pudesse dizer: a esse aqui eu dou atenção, enquanto o outro pode esperar um pouco. Esse aqui eu respondo rápido no WhatsApp. Essa aqui vai ficar mofando pelo menos uma semana, né? Esse aqui tem importância dentro da igreja. Esse aqui, nós colocamos ele para sentar nas cadeiras lá na frente. Já o outro, se não tiver lugar para sentar, ele que fica em pé do lado de fora. Esses são os óculos do mundo. Mas pasmem, é possível entrar para dentro do culto com os óculos do mundo. Esses óculos que moldam os nossos critérios pela forma como nós enxergamos as pessoas,
pelo que elas têm, o que elas possuem, o que elas podem oferecer, está adentrando para dentro das nossas igrejas, vindo com a gente para dentro do culto, e se nós não vigiarmos, nós tratamos as pessoas aqui dentro com a mesma lógica que o mundo trata as pessoas lá fora. Então é exatamente aqui que Tiago vai nos confrontar nesse texto de hoje. Tiago vai nos mostrar que a igreja de Cristo, meus irmãos, não pode ser governada pelos mesmos critérios que o mundo usa lá fora. A comunidade que pertence ao Senhor da glória não pode tratar pessoas segundo a sua aparência, segundo o seu dinheiro, segundo a sua posição social ou segundo a sua influência. A igreja de Cristo, a igreja que pertence a Jesus, precisa aprender a tratar as pessoas como Deus trata. Então o título do sermão dessa noite é Sabedoria para tratar pessoas como Deus trata. Porque a sabedoria do reino vai nos ensinar nessa noite a tratar pessoas não segundo a aparência, como o mundo valoriza, mas segundo a misericórdia de Deus, com a misericórdia a qual Deus nos tratou em Cristo. Em primeiro lugar, nós vamos ver dos versículos 1 a 4, o Deus que não faz acepção de pessoas, e por isso nós não podemos viver com parcialidade. Olha o que ele diz no versículo 1. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre pessoas tratando-as com parcialidade. Algumas traduções, favoritismo. Outras traduções, acepção de pessoa. É a mesma coisa. É a mesma ideia. Tiago começa daquela fórmula que nós já conhecemos, é a sua assinatura pastoral. Quando ele diz, meus irmãos, lá vem bronca. Ele atrai para exortar, ele trata com carinho para puxar a orelha, ele chama para perto, meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus. Ele atrai os irmãos, ele é pastor de igreja. Ele fala para a igreja, não para descrentes, e quando ele fala para esses irmãos da igreja, ele diz assim, vocês não podem ter fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, e ao mesmo tempo tratar pessoas com favoritismo. Vocês não podem dizer que são crentes e fazer acepção de pessoas. Vocês não podem achar que pelo fato de frequentarem a minha igreja, Tiago dizendo, vocês são minhas ovelhas. Mas quando vocês tratam pessoas com parcialidade, vocês estão negando aquilo que a boca de vocês dizem que vocês acreditam. Favoritismo aqui, ou acepção de pessoas, ou parcialidade, é a ideia de tratar, de enxergar simplesmente a aparência. É quando uma pessoa faz um julgamento pelo estereótipo. Ela se aproxima por aquilo que está diante dos seus olhos, e a partir daquilo que vê, determina o valor de alguém. Tiago está dizendo, fazer isso não combina com a fé em Jesus. Ele vai dizer, e ele vai tratar Jesus aqui com um título muito importante, que ele vai dizer assim, o nosso glorioso Senhor Jesus Cristo. Que pode ser traduzido em algumas traduções, pode estar assim, nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória. A ideia aqui, ele está fazendo um trocadilho com o versículo 1 com o versículo 2. Porque ele vai usar depois a imagem de um homem que tem glória humana. Ele tem anel de brilhante, ele tem roupas finas, ele tem adornos de ouro. E aqui ele vai dizer, olha, não tem como vocês se portarem diante do Senhor da glória e ficarem tendo preferências por pessoas que têm a glória humana. Se vocês dizem que vocês são crentes no Senhor Jesus Cristo, se vocês dizem que vocês estão diante do Senhor da glória, por que vocês estão começando a se relacionar, a se dividir, a se interessar pela falsa glória das aparências humanas? É como se Tiago estivesse dizendo, meus irmãos, você pertence ao Senhor da glória, vocês não precisam se impressionar com as glórias humanas. Vocês adoram o Cristo glorioso, o que é o brilho de um anel diante de vocês? Por que vocês estão fascinados com roupas finas, roupas caras, roupas de marca? O nosso Senhor se veste de glória.
O nosso Senhor está sentado à direita do Pai, governando o mundo. Por que vocês estão negociando com pessoas que têm prestígio social só por causa de uma oportunidade que Ele pode oferecer a vocês? E aqui, meus irmãos, nós já temos a primeira exortação desse texto, que é Tiago mostrando para nós que o favoritismo, a parcialidade, começa quando nós não enxergamos de maneira adequada a glória de Cristo suficientemente para corrigir o nosso olhar. Quando é que a igreja começa a se vislumbrar com a glória do mundo? Quando ela perde de vista a glória do seu Senhor. A igreja começa a se fascinar, a se vislumbrar, a fazer conchaves políticos, a se interessar pelo prestígio social, quando ela perde de vista quem ela é e quem é o seu Senhor diante dela. Porque a igreja que entendeu que o seu Senhor é o Cristo da glória, que o seu Senhor está à direita do Pai, que o seu Senhor tem todo o poder sobre toda a criação, ela não negocia os seus valores para ter mais influência diante da sociedade. Quando nós começamos a tratar pessoas de maneira diferente, quando nós começamos a prestigiar aqueles que lá fora têm prestígio social, quando nós começamos a colocar na frente, nos lugares de destaques, aqueles que já têm destaque do lado de fora, nós estamos usando os mesmos critérios que o mundo, e estamos nos esquecendo de quem é o nosso Senhor, trocando a glória de Deus pela glória dos homens. É por isso que Tiago vai construir agora uma cena diante da igreja, para que a igreja caia em si, do pecado que ela está fazendo quando faz acepção de pessoas. Olha o que ele vai dizer no versículo 2. Suponham que na reunião de vocês, entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, mas nessa mesma reunião, entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. A palavra reunião aqui é sinagogue, pode ser tanto sinagoga como assembleia no sentido de reunião, de congregação. Ele está dizendo assim, ó, suponha que na congregação de vocês, na igreja de vocês, entrou duas pessoas. No ajuntamento de Deus, entrou dois homens de posições sociais diferentes. O primeiro tem um anel de ouro e roupas finas. E esse que possui anel de ouro e roupas finas, a roupa dele fala antes dele falar. A marca a qual ele está vestido já comunica. Sua aparência já fala antes dele chegar. As pessoas tratam ele diferente só porque veem o que ele está vestindo. Então se tem paletó, se tem gravata, já trata da maneira diferente. Mas se está com roupa simples, não, esse aí pode ficar em pé lá fora, se não tiver lugar aqui dentro. A ideia aqui que Tiago está nos mostrando, é que um homem importante surge na reunião de vocês. Mas nessa mesma reunião surge um outro homem. Esse não tem roupas finas, não tem roupas caras, não tem anéis de brilhantes. Mas por outro lado, ele está sujo, está maltrapilho, está mal vestido. Assim, é aquele tipo de pessoa que você vê e não quer perto do seu filho pequeno. É aquele tipo de pessoa que você vê e não quer que se assenta na sua mesa lá quando a gente está em comunhão. É o tipo de pessoa que você vê, e se você tiver tempo, você atravessa a rua para não passar do lado dele na mesma calçada. É esse tipo que chegou na sua igreja. E agora? Tiago está mostrando que há uma tentação de nós tratarmos de maneira diferente duas pessoas iguais pela simples aparência com quais elas chegaram. Olha o que ele diz no versículo 3. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disser, olha, aqui nós temos um lugar apropriado para o Senhor, um lugar de destaque. Mas ao pobre você disser a ele, olha, fique em pé ali atrás, ou sente aqui no chão mesmo, no lugar onde eu coloco os meus pés. Tiago está dizendo que nós estamos fazendo favoritismo, discriminação, nós estamos julgando as pessoas pela aparência, pelos critérios errados. Uma igreja que trata pessoas iguais, de maneira diferente por causa da sua aparência, ela está desonrando aquilo que Deus fez questão de honrar. Tiago vai dizer assim, ao versículo 4. Vocês não estarão fazendo discriminação?
Vocês não estarão fazendo julgamentos com critérios errados? Aqui Tiago não está dizendo que não se deve fazer julgamentos. Tiago está dizendo que há pecado em fazer julgamentos com critérios errados. Diante desses dois homens, vocês se tornaram juízes. Mas não juízes segundo a reta justiça de Deus. Não juízes segundo os preceitos de Deus. Não juízes que julgam da maneira correta. Vocês se tornaram juízes de maus pensamentos. Vocês estão julgando com critérios errados. Vocês estão avaliando pelos óculos do mundo. Vocês enxergam quem tem mais. Vocês enxergam quem tem mais influência. Vocês enxergam pessoas que podem ou não fazer algo em troca a partir do tratamento que você dá a ela. E aqui, meus irmãos, Tiago revela para nós algo muito importante. Que antes de colocar o pobre no chão ou em pé do lado de fora, quando nós fazemos isso, nós já colocamos ele no nosso coração há muito tempo. Porque o ato de dizer ao pobre, fique em pé ali, ou sente-se aqui ao chão, é o ato que revela o julgamento que nós já fizemos no nosso interior e tratamos esse homem de maneira diferente. Porque nós somos assim, nós olhamos e já julgamos. Nós comparamos e já decidimos. Nós classificamos as pessoas e então já tratamos elas assim. E muitas das vezes, preste atenção nisso aqui. Muitas das vezes nós fazemos isso de maneira tão automática que não chamamos mais de pecado. Sabe o que nós chamamos? De cultura. Ah, pastor, é a cultura da nossa igreja. É o jeito da nossa igreja. É porque nós temos o costume de fazer assim. Tiago chama isso de pecado. É favoritismo tratar pessoas por causa da sua aparência, tratar pessoas com parcialidade por causa da sua posição social, tratar pessoas melhores que outras por causa daquilo que elas podem oferecer a você. Tiago não chama de cultura. Tiago não chama de tradição. Tiago não chama de jeito, de costume. Tiago chama de pecado. E aí nós precisamos aprender, meus irmãos, porque nós temos a tentação de perpetrar coisas erradas que nos ensinaram. Por que nós somos tão fechados em nós mesmos? Por que as pessoas se sentem ótimas, mas somente aquelas que já são parecidas com a gente? Por que as pessoas só podem se sentir acolhidas se elas já fizerem parte da nossa igreja? Tiago está dizendo, quando nós arrumamos desculpas para tratar pessoas diferentes, nós estamos pecando diante de Deus, porque avaliamos as pessoas com os óculos do mundo. E aí você pode dizer, ah não pastor, eu não odeio o pobre. Ah não pastor, eu não trato melhor quem tem dinheiro. Talvez você diga isso da boca para fora, mas Tiago não está perguntando o que você diz. Tiago está perguntando como que a gente trata as pessoas. Dizer que aqui tem lugar para todo mundo, dizer que nós somos uma igreja acolhedora, dizermos que nós estamos prontos para receber todo e qualquer tipo de pessoa que entrar por aquelas portas adentro é uma coisa. Agora, analisar como nós tratamos as pessoas a partir do momento a qual elas entram é outra coisa. No nosso meio, quem recebe mais atenção? No nosso meio, quem são aqueles que são mais ouvidos? Quem tem mais espaço no nosso meio? Quem é mais lembrado? Quais são aquelas pessoas que são rapidamente acolhidas? Quem que é facilmente ignorado? Quem que é deixado de lado? Quem que nós não nos importamos em ferir? Tiago está nos colocando frente a frente com a ideia de que aquilo que nós achamos que é uma cultura da nossa igreja é na verdade um pecado de estimação que nós valorizamos, nós alimentamos e continuamos a insistir nisso, porque nós estamos usando os óculos errados. Lá fora as pessoas são tratadas pelo dinheiro que ela tem. Lá fora as pessoas são tratadas pelo sobrenome que elas têm ou não têm. Lá fora as pessoas têm os privilégios de acordo com o poder aquisitivo a qual elas possuem. Mas aqui dentro, Tiago está dizendo que não pode ser assim. Dentro da igreja, o dinheiro não pode escolher os assentos. Dentro da igreja, a aparência não pode definir o acolhimento. Dentro da igreja,
As pessoas simples precisam se sentir visíveis e não invisíveis diante dos nossos olhos. E é por isso, meus irmãos, que nós precisamos enxergar as pessoas como Deus enxerga. Porque você pode dizer assim: ah, pastor, mas o que tem? Chegou aqui o prefeito, né? Vamos colocar ele aqui em cima, uma cadeira separada para ele. Ele é o prefeito da cidade. Ah, não, pastor, chegou a pessoa aí rica, pastor. Já imaginou se essa pessoa vem para a nossa igreja e dá o dízimo aqui? Não, pastor, chegou uma pessoa aí muito importante, é deputada. Vamos colocar ela lá na frente, para ela prestar atenção na sua pregação, para nada interferir. Já imaginou se Deus nos tratasse assim? Já imaginou se Deus buscasse em nós alguma beleza espiritual? Já imaginou se Deus nos retribuísse somente aquilo que nós podemos oferecer a Ele? Então por que nós não tratamos pessoas de maneira diferente? Ou por que nós não deveríamos tratar pessoas de maneira diferente? A resposta é simples: porque Deus não nos tratou assim. Deus nos amou, meus irmãos, quando nós éramos ainda pecadores. Deus nos alcançou em sua graça quando nós ainda estávamos sujos e éramos miseráveis. Deus nos recebeu em sua casa, nos colocou em sua mesa, nos fez parte da sua família, mesmo sem nós tendo nada para oferecê-lo. Então, se Deus não nos tratou pela aparência, a igreja não está autorizada a tratar as pessoas assim. A primeira sabedoria que esse texto quer ensinar a nós é: nós precisamos remover os nossos óculos do mundo antes de entrarmos para o culto. Nós precisamos tirar os nossos óculos, meus irmãos, antes de começarmos a olhar para as pessoas. Nós precisamos tirar os nossos óculos, os óculos viciados, os óculos interesseiros, os óculos que estão procurando oportunidades nas relações, para quando nós estivermos diante do Rei da Glória, nós não trocarmos a nossa atenção do Rei da Glória para as pessoas que podem nos oferecer a glória dos homens. Tem pessoas que podem nos oferecer glória de homens. Tem pessoas que podem nos colocar em locais onde nós nunca estivemos. Tem pessoas que têm poder para fazer por nós talvez coisa que ninguém já fez. Mas só diante do Senhor da glória nós teremos a capacidade de resistir à tentação de trocar a glória dos homens pela glória de Deus. Em segundo lugar, dos versículos 5 a 7, nós vamos ver que Deus honra aqueles que o mundo despreza. Por isso nós não devemos humilhar ninguém. Olha o que diz o versículo 5. Ouçam, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Aqui, Tiago vai repetir aquela jogadinha: ouçam, meus amados irmãos. É como se ele dissesse assim: parem um pouco, vocês estão enxergando errado. Quando vocês tratam melhor o rico e desprezam o pobre, vocês estão enxergando com os óculos do mundo. Deixa Deus ajustar o óculo de vocês. Deixa Deus remover esse óculos. Deixa Deus colocar lentes a quais Ele enxerga as pessoas, para que vocês enxerguem também. E aí, quando o Tiago nos propõe a retirada do óculos do mundo, se for eu, por exemplo, tirou o meu óculos, eu não enxergo muita coisa, então eu preciso de outro óculos. Então Tiago nos coloca logo no versículo 5: não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem a Deus. Ou seja, Deus tira o óculos do mundo, Deus remove a maneira como nós avaliamos as pessoas e nos dá uma outra maneira. Ele nos dá uma outra lente, uma outra maneira de enxergar as pessoas. Ele muda a lógica, Ele nos apresenta os óculos do reino. Ele diz: Deus não escolheu os pobres aos olhos do mundo? E aqui é muito interessante, porque é muito possível, completamente possível, alguém ser pobre aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus, ser rico em fé e herdeiros do seu reino. Aos olhos do mundo, você pode ser alguém que não tem herança.
Você vem aí de geração em geração, e nenhum bisavô, nenhum tataravô, nenhum avô deixou um terreno para você. Você é um miserável aos olhos do mundo, não tem um lugar para morar. Mas Deus olha para você e não vê como o mundo vê, mas olha e vê em você um herdeiro. Não por causa de você, não porque você trabalhou tanto, tadinho, no final vou dar um lote no céu para ele, nada disso. Você pode ser pobre aos olhos do mundo, você pode ser miserável aos olhos do mundo, você pode ser os mais desprezíveis aos olhos do mundo, mas Deus olha para você e vê um herdeiro, vê alguém alvo do seu amor, vê alguém alvo da sua salvação, e em Cristo Jesus nós fomos feitos herdeiros daquele reino que é incorruptível. Alguém pode trabalhar e juntar um reino nesse mundo. Quando Jesus voltar, esse reino irá perecer. Mas outra pessoa também pode trabalhar e nunca ter conseguido conquistar nada nesse mundo. Mas quando o reino de Jesus vier, esse reino pertence a ela também. Não escolheu Deus os pobres aos olhos do mundo, para torná-los ricos em fé e herdeiros do reino de Deus? Aqui a gente precisa fazer um disclaimer aqui. Tiago não está dizendo que todo pobre automaticamente é salvo. Não é uma salvação pelo voto de pobreza. Nem está dizendo que todo rico automaticamente está condenado. A Bíblia não ensina isso. O que Tiago está ensinando para nós é que Deus, frequentemente, age na direção contrária a qual o mundo usa os seus critérios para agir. O mundo olha para aqueles necessitados, o mundo olha para aqueles desfavorecidos, o mundo olha para os marginalizados e vê que eles não podem oferecer nada. Deus olha para essas mesmas pessoas e vê nela potencial de fé. O mundo olha para o pobre e vê somente peso. E há cristãos ainda que olham para o pobre e vê somente peso. Não sei para que dá tanto auxílio do governo. Não sei para que o governo fica dando esmola para esses pobres. Isso é pensamento do mundo. Tiago está condenando esse tipo de pensamento. Porque o mundo é natural pensar assim. As pessoas lá de fora geralmente pensam assim. Mas do lado de dentro do reino, Deus escolhe aqueles que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos e herdeiros do reino de Deus. Isso aqui é muito interessante, meus irmãos. Porque Tiago está mostrando para nós aqui a inversão do reino que Jesus vem trazer. Jesus faz isso o tempo todo. Ele pega as coisas que são gloriosas e a humilham. Ele pega as coisas que estavam humilhadas e a exaltam. Jesus, ele é capaz de inverter os valores a quais os mundos estabelecem como padrão. E que nós, ao entrarmos para dentro do seu reino, temos que quebrar para pertencer ao reino de Jesus. Jesus vê valor em um monte de criança a quais os seus discípulos, crentes, queriam distância das crianças da pessoa de Jesus. Jesus vê uma possível adoradora numa mulher que já tinha 5 casamentos e o 6º que ela estava nem era dela. Os religiosos queriam distância daquela mulher. Jesus se aproximou dela e viu o potencial de uma missionária. Jesus viu uma mulher cananeia onde muitos colocariam à margem. Jesus viu que essa mulher tinha mais fé do que toda Israel a qual ele conhecia. Enquanto todos olhavam para Zaqueu e via simplesmente um traidor, um ladrão, um cobrador de imposto, Jesus viu ele em cima da árvore e enxergou arrependimento. Então Tiago está perguntando para nós nessa noite, se Deus honra aqueles a qual o mundo despreza, se Deus vê aqueles que são invisíveis aos olhos do mundo, se Deus cuida aqueles a qual o mundo não quer cuidar, por que a igreja quer fazer diferente? Se Deus honra aqueles que o mundo despreza, por que a igreja quer humilhar? O versículo 6, Tiago vai dizer assim, vocês têm desprezado o pobre. Vocês têm desonrado o pobre. Pense na cena aqui. O pobre já é alguém desonrado do lado de fora da igreja. O pobre, ele já é ignorado, esquecido na cidade. O pobre é explorado do lado de fora. Aí ele vem para a igreja. E no ambiente da igreja ele é desonrado de novo. No ambiente da igreja ele é humilhado de novo.
No ambiente da igreja nós tratamos ele assim como o mundo trata lá fora. Meus irmãos, que tragédia é quando a igreja repete os mesmos mecanismos de honra que o mundo lá fora. Quando a igreja repete as mesmas feridas que o mundo pratica. Quando alguém chega machucado pela vida na nossa igreja, e na nossa igreja é machucado de novo. Que tragédia, meus irmãos, é quando alguém encontra desprezo lá fora, mas quando vem para a casa de Deus, encontra desprezo aqui dentro também. Que tragédia, meus irmãos, é que nós, como igreja, que deveríamos oferecer uma mesa para aqueles que não têm mesa lá fora, mas quando eles vêm para a nossa mesa, nós transformamos a nossa mesa em um tribunal de julgamento. O que Tiago está dizendo aqui é o seguinte: a igreja não vive segundo os parâmetros do mundo. A lógica do reino é uma lógica inversa à lógica do mundo. Se o pobre é desprezado lá fora, a igreja deve ser o lugar onde ele descobre a sua dignidade. Se o pobre é explorado lá fora, a igreja deve ser o lugar onde ele pode ser chamado de irmão. Se o pobre ele é ferido do lado de fora, aqui dentro ele tem que ser recebido como um igual, como quem não tem pedra nas mãos para feri-lo novamente, porque o mundo já fez isso com ele. Tiago está dizendo que a igreja deve ser um ensaio do reino de Deus, e no reino de Deus, aqueles que o mundo despreza, Deus escolhe para valorizar. Ele continua no versículo 6 dizendo: não são os ricos que oprimem vocês, não são eles que arrastam vocês para os tribunais, difamam o nome de Jesus que está sobre vocês. Percebam a incoerência. Vocês desprezam o rico, vocês desprezam o pobre, mas bajulam o rico. E esses ricos a quais vocês bajulam, a quais vocês tratam com parcialidade, a quais vocês estão tratando com diferença, é eles quem está transformando a vida de vocês no inferno. Os ricos aqui, numa sociedade agrária como era nos tempos de Jesus, eram pouquíssimos e muito ricos. Então geralmente eram poderosos, proprietários, pessoas que emprestavam dinheiro, credores, exploravam os pobres. E quando esses pobres, a maior parte da igreja, não tinham condições de pagar, o que eles faziam? Arrastavam os crentes para os tribunais e blasfemavam o nome de Cristo. E Tiago está dizendo: vocês bajulam eles, vocês dão preferência por eles, é esses que exploram vocês, que vocês estão adulando, vocês têm honrado aqueles que desprezam vocês. Por que nós somos tentados a fazer isso? Por que vez ou outra nós somos tentados a fazer negócio, a privilegiar aqueles que são responsáveis pela nossa miséria? Quer saber a resposta? Porque existe uma sedução melindrosa no poder, porque o mesmo poder que oprime é o poder que atrai. O dinheiro que é responsável por produzir a pobreza, a fome e a miséria, é o mesmo dinheiro que fascina todos aqueles a viverem a vida toda em busca daquilo que vai fazer eles, ou vendem a ilusão para eles saírem da sua posição. Às vezes, meus irmãos, a igreja quer fazer negócio, quer se associar, quer pedir favor justamente àqueles que desprezam os seus valores. Graças a Deus não acontece na igreja brasileira não. Honrar pessoas que sobem nos púlpitos, pegam os microfones, fazem negócio com a igreja, mas depois fazem leis, fazem coisas que estão totalmente contra os interesses da igreja. E aí nós pegamos na mão, trazemos aqui em cima, dizemos: igreja, esse é o nosso candidato, mas lá do lado de fora é prostituto, lá do lado de fora é ladrão, desvia dinheiro dos pobres, dos velhos, daqueles que não têm o que comer, mas nós trazemos para os púlpitos das nossas igrejas.
E Tiago está dizendo, não são esses os responsáveis pela miséria de vocês, não são esses que estão tornando a vida de vocês cada vez mais difícil, vocês insistem em dar privilégios para aqueles que tornam a vida de vocês no inferno. Meus irmãos, a igreja não pode entregar o seu olhar aos critérios dos olhares que a sociedade coloca lá fora. Nós não podemos confundir influência do mundo com influência do reino. Não podemos confundir o prestígio que as pessoas têm lá fora com os prestígios que as pessoas têm aqui dentro. E aqui a gente precisa aplicar isso com muito cuidado. Tiago não está nos autorizando a supervalorizar o pobre e desprezar o rico. Não é isso que Tiago está dizendo. A igreja é um órgão, um organismo que não deve humilhar ninguém. O problema atual aqui é que estavam humilhando o pobre, estavam tratando bem demais os ricos e mal demais os pobres. Nós não podemos cair no erro de, por causa desse tratamento, inverter os papéis. Não, agora nós vamos tratar bem só os pobres e vamos menosprezar só os ricos. Não! Nós não somos chamados a inverter os valores, a inverter os desprezos. O Evangelho nos chama a destruir o desprezo. Não é que nós devemos tratar bem o pobre e desprezar o rico, ou tratar bem o rico e desprezar o pobre. Nós devemos tratar bem a todos e desprezar ninguém. Tiago está nos chamando aqui a fazer uma reflexão. O problema não é amar o rico. O problema é bajular o rico e desprezar o pobre. O problema não é dar autoridade, lugar de destaque para aqueles que têm recurso. O problema é não usar da mesma dignidade aqueles que não têm recurso. O problema, meus irmãos, não tem problema nenhum em receber uma pessoa influente na igreja. Isso é bênção quando vem ouvir o Evangelho. O problema é quando nós tratamos melhor uma pessoa só porque ela tem influência. Nós não somos chamados a desprezar ninguém, nem o rico nem o pobre. Porque o pobre já é desprezado lá fora, mas aqui ele encontra a sua dignidade. O rico é exaltado lá fora, mas aqui ele encontra o seu verdadeiro valor. O rico também precisa de salvação. O rico também precisa de consciência de pecado. O rico também precisa saber que ele, em seu curso natural, está indo para o inferno, mas Jesus, de maneira graciosa, o salvou sem ele fazer nada. Não é pelo dinheiro que ele tem, pelo poder que ele possui, pela influência social, ele é salvo pela graça, igualzinho ao pobre. Esse é o poder do Evangelho. O pobre que não pode comprar é salvo pela graça. O rico com todo o dinheiro do mundo também não vale nada diante de Deus, é salvo pela graça. Nós precisamos apresentar o Evangelho igualmente para todos. Ricos e pobres precisam de salvação indistintamente. Em terceiro e último lugar, Deus nos trata com misericórdia. Por isso devemos tratar pessoas como Deus nos trata. Versículo 8, Tiago diz assim, ó: se vocês de fato obedecerem à lei real, ou à lei do reino, encontrada nas Escrituras que diz, ame o seu próximo como a si mesmo. Que lei real é essa? Lei real aqui é a lei do rei. É uma lei que o rei, o dono do reino estabeleceu. A lei do reino é essa, qual? Ame o seu próximo como a si mesmo. Aqui Tiago está citando Levítico 19:18, que é o mesmo mandamento que Jesus colocou como centro da vida de Deus. Amar ao próximo aqui não é um detalhe, não é uma sugestão, não é uma posição, dá para fazer ou não. Tiago diz que amar o próximo é uma lei real, é um decreto do rei, é mandamento do reino. E aqui combate diretamente o nosso favoritismo, a nossa acepção de pessoas, a nossa parcialidade. Porque o favoritismo, ele está em amar seletivamente. Não, pastor, eu até amo, mas eu amo aquele que pode me oferecer algo em troca. Não, pastor, eu até acolho, mas eu acolho aquele que já está vestido mais ou menos parecido comigo. Não, pastor, eu até trato como da minha família, mas é sempre aqueles a qual eu julgo que é útil, agradável ou vantajoso para mim. Mas a lei real quebra isso.
A lei real diz: ame ao próximo como a si mesmo. Não ame apenas aqueles que se parecem com você. Não ame apenas aqueles que podem te devolver alguma coisa. Não ame simplesmente aqueles que fortalecem a sua imagem. Não ame, meus irmãos, apenas aquele que você teria prazer natural de amar. A igreja é chamada a amar todos indistintamente. E no contexto de Tiago aqui, amar ao próximo é amar aquele que foi colocado no chão. É amar aquele que todos entraram pela igreja e ninguém viu lá no canto. É amar aquele que está invisível aos olhos da sociedade. Amar aquele que o mundo considera pequeno. Amar aquele que não tem como retribuir nada em troca. Amar aqueles que têm posição de destaque é fácil. Difícil é amar aquele que não tem nada para nos oferecer, ainda assim quando ninguém está nos olhando. Amar gente importante em público é muito fácil. Difícil é amar aqueles que estão feridos, machucados, mesmo quando ninguém está vendo. Amar ou ter aquelas pessoas que melhoram a nossa reputação. Você viu fulano de tal? Faz parte lá da igreja do pastor Mateus. Você viu fulano? Difícil, meus irmãos, é amar aquelas pessoas que exigem paciência, tempo, cuidado e misericórdia. A lei do reino, a lei real, não pergunta se o próximo é conveniente, ela simplesmente manda amar o próximo indistintamente. Versículo 9 ele vai dizer: se vocês tratam uns com favoritismos, não estão cometendo pecado? Serão condenados pela lei como transgressores. Agora ele dá nome ao pecado. Antes ele falava de favoritismo, acepção de pessoas, agora ele diz: favoritismo é pecado. Favoritismo não é deselegância, favoritismo não é falta de sensibilidade, favoritismo não é falha social, favoritismo é pecado. Tratar pessoas de maneira diferente é transgredir a lei de Deus. Olhar e julgar pela aparência está pecando diante do tribunal de Deus. Não é cultura de igreja, não é tradição que nós somos assim, não é porque nós sempre fomos assim e sempre vamos ser assim. Tiago está dizendo que é pecado. Fazer acepção de pessoas é pecado. E por que é pecado, pastor? Porque quando eu trato alguém como inferior por causa da sua aparência, eu peco contra o Deus que criou aquela pessoa à sua imagem e semelhança. Meus irmãos, quando nós desprezamos alguém que Deus já dignificou, nós estamos pecando contra o Deus que dignifica pessoas desprezíveis. Quando eu humilho alguém por quem Cristo morreu, eu peco contra o Cristo que morreu por ela. Quando eu nego misericórdia a alguém, eu esqueço da misericórdia a qual eu fui alcançado. Versículo 10, Tiago vai dizer: pois quem obedece toda a lei e tropeça apenas em um ponto, torna culpado de quebrá-la inteiramente. Aqui, um parêntese. Tiago não está dizendo que todos os pecados têm as mesmas consequências, não é isso. Ele está dizendo que toda a lei vem de um único Deus. Se você quebrar um mandamento, quebrou toda a lei. No versículo 11 ele vai explicar para nós: porque aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, já transgrediu a lei do Senhor. O ponto aqui é muito claro. O que Tiago está dizendo? Você não pode usar a sua obediência em uma área para justificar a sua desobediência em outra. Você não pode dizer assim: ah não, eu não adultero, sou fiel no meu casamento. Mas você não pode desejar o mal de outro irmão, porque está cometendo a transgressão da lei que é única. Você pode dizer assim: não pastor, eu sou batista, e batista é doutrinariamente correto, mas se você despreza os outros irmãos de outras denominações, você também já está transgredindo a lei do Senhor. Você pode dizer: não pastor, mas eu venho ao culto, eu dou o meu dízimo, eu sou fiel todos os meses, mas se você não deixa de humilhar o pobre, se você não deixa de desejar mal aos seus irmãos, se você não deixa de maquinar mal no seu coração o tempo todo, você é um transgressor de toda a lei. Não adianta dizer: eu cumpro isso, mas falho aquilo. Não adianta dizer: eu sou muito bom, fiel na igreja, mas sou péssimo em casa. Sou ótimo com os que são da minha família, mas detesto aqueles que vêm com tatuagem, aqueles que não se vestem como a mim, detesto aqueles que não são parecidos comigo. Tiago está dizendo que ninguém tem licença para pecar por causa da sua obediência em demasiada área.
Você não comete tal pecado? Muito bem, continue assim, mas também não venha fraquejar nas não use como desculpa a sua obediência para a sua desobediência praticada. E aí Tiago vai concluir no versículo 12 dizendo: portanto, falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Falar e agir, duas faces da mesma moeda. Língua e prática, palavras e atitudes. Deus está unindo aqui, meus irmãos, aquilo que nós somos no culto, mas aquilo que nós devemos ser na vida. Ele está unindo o nosso discurso, mas também está unindo ao nosso comportamento, porque a fé cristã não pode ser simplesmente uma fé que nós confessamos com a boca, ela precisa também ser comunicada no trato. Porque eu posso muito bem dizer com minha boca, seja bem-vindo a essa igreja, mas o meu corpo dizer para aquela pessoa, você não pertence aqui. Nós podemos dizer, como dissemos ontem lá no sítio, no dia da família, somos todos uma família, mas as nossas atitudes dizer, alguns são mais famílias do que os outros. Eu posso dizer com a minha boca, Jesus te ama, mas com os meus atos, com o meu comportamento dizer, eu não faço questão de você, Jesus te ama, mas eu não. Por isso, meus irmãos, Tiago está dizendo, falem, mas hajam como quem será julgado. Isso aqui deveria nos fazer tremer. Falem e hajam como quem será julgado. Tiago agora ele vai nos transportar daquele culto que ele nos colocou com aquelas duas testemunhas diretamente para o trono do juízo de Deus. Tiago está dizendo para nós que nós não seremos julgados pelo aquilo que nós cantamos. Só cantor cristão, só letra top, não tem uma heresia no que nós cantamos. Não é isso que Deus vai nos avaliar. Não, a palavra do pastor é bacana, é só Bíblia, não é isso que Deus vai avaliar. Não, mas eu visto a minha roupa, eu não mostro nada do meu corpo, eu tenho meu cabelo até no pé, eu não uso. Não é isso que Deus vai avaliar. Nós seremos julgados, segundo Tiago, pelo modo como nós tratamos as pessoas diante de nós. Seremos julgados pela lei da liberdade. Olha que coisa controversa, lei e liberdade. Algumas pessoas colocam isso como oposto, mas diante de Deus, Tiago está dizendo que a lei de Deus não é uma lei que escraviza, ela é uma lei que liberta. Obedecer à lei de Deus não é ser escravo de um novo jugo, mas é ser pertencente a uma lei que quebrou os grilhões da nossa escravidão. Quem vive pela lei da liberdade está livre para amar sem interesse, livre para servir sem aplauso, livre para honrar aqueles que o mundo não honram. E aí ele finaliza no versículo 13 com uma das frases mais fortes de toda a carta. Ele diz assim: porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia, portanto, triunfa sobre o juízo. Diante do tribunal de Deus, Tiago está dizendo, haverá juízo sem misericórdia para quem não usou misericórdia. Parênteses, isso não significa que nós compramos a salvação pelas nossas obras de misericórdia. Não é salvação pelas obras. Significa que aquele que foi alcançado pela misericórdia de Deus se torna misericordioso. A misericórdia praticada não causa salvação. A misericórdia praticada é evidência de quem foi salvo por essa misericórdia. A salvação chegou ao coração, você recebeu misericórdia, então, ao receber misericórdia, você reparte misericórdia. Agora, se alguém vive sem misericórdia, a evidência é de que essa pessoa verdadeiramente não foi alcançada pela misericórdia. Entenderam isso aqui? Juízo sem misericórdia será exercido sobre aqueles que não foram misericordiosos. Quem não foi misericordioso? Aquele que não foi alcançado pela misericórdia. Os salvos que não foram salvos pela graça e passaram a viver
por causa dessa graça, de maneira digna. Aqueles que receberam a misericórdia, mas a misericórdia é boa só quando convém a ele, não aos outros, esses estarão enfrentando o juízo de Deus sem misericórdia. A frase final ele diz: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Que frase maravilhosa. Quem triunfa no final não é um favoritismo. Quem triunfa no final não é a aparência, não é o dinheiro, não é o status social. Quem triunfa no final é a misericórdia. A misericórdia é como o reino de Deus é demonstrado no trato. A misericórdia é o perfume da graça de Deus nas nossas convivências. A misericórdia é o sinal de que a igreja aprendeu a enxergar as pessoas com os óculos de Deus. E aqui nós precisamos chegar em Cristo. Porque antes de Tiago nos mandar tratar pessoas com misericórdia, o Evangelho nos anuncia que nós fomos tratados com misericórdia. Por que eu tenho que tratar as pessoas com misericórdia? Já está tão bom a misericórdia que eu recebi, justamente. Você deve tratar pessoas com misericórdia porque com você foi exercida a misericórdia. Quem era você antes de Deus? Quem era você antes de Cristo? Quem éramos nós diante do tribunal de Deus sem a misericórdia dele? Não, meus irmãos, nós não éramos o homem rico das roupas finas. Não, meus irmãos, nós não éramos aqueles que possuem reinos, terrenos, que podem achar, que podem comprar os favores de Deus. Nós éramos os pobres. Nós éramos os necessitados. Diante de Deus nós éramos os miseráveis. Nós éramos os culpados. Nós éramos os impuros. Nós éramos os pecadores. Nós não tínhamos, meus irmãos, roupas adequadas para entrar no grande banquete do rei. Nós não tínhamos moeda suficiente para comprar o ticket de entrada nessa grande festa. Nós não tínhamos direito de exigir algum lugar para se assentar naquela grande mesa. Mas Cristo veio ao nosso encontro. E o Senhor da glória não nos colocou no chão como em qualquer lugar, pelo contrário, Ele se colocou no chão em nosso lugar. O Senhor da glória não desprezou a nossa pobreza espiritual, mas Ele se fez pobre por amor de cada um de nós. O Senhor da glória não disse diante do Pai: fique ali em pé atrás, ou sente aqui no chão, no estrado do meu pé. Não, meus irmãos, o Senhor da glória diante de Deus disse: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, todos os oprimidos e explorados, eu lhes darei descanso, eu lhes darei alívio, eu tenho salvação para aqueles que não encontraram salvação no mundo lá fora. E agora, aqueles que foram recebidos de tal maneira, aqueles que foram alvo de tamanha misericórdia, não pode receber os outros de maneira diferente. A igreja, meus irmãos, não é uma comunidade de pessoas que mereciam o melhor lugar, o lugar de destaque. Não, eu cheguei aqui, eu tinha que sentar lá na frente, nada disso. A igreja é a comunidade de pessoas que receberam misericórdia. Por isso, nós devemos falar e agir como aqueles que foram tratados com misericórdia. Portanto, meus irmãos, nessa noite, a minha oração final aqui é que Deus retire de nós os óculos do mundo, que o Senhor cure a nossa vista dos julgamentos que nós fazemos, que o Senhor nos ensine a olhar para cada pessoa e lembrar que diante de mim, aquele a qual Deus colocou diante de mim, é alguém criado à imagem e semelhança de Deus. Então ele deve ser tratado com dignidade, ele deve ser tratado com misericórdia, ele deve ser tratado por aquilo que também me alcançou quando eu era antes de Cristo. E a pergunta que vai ficar para nós nessa semana é: que tipo de óculos nós estamos usando? Os óculos do mundo que faz a gente enxergar anéis, roupas, sobrenomes, influência? Ou os óculos do reino, que faz a gente enxergar a imagem e semelhança de Deus, alma partida e dolorosa, pobres que precisam de dignidade restaurada e a sua necessidade suprida. Se na noite do domingo passado, Tiago colocou diante de nós um espelho, nessa noite Tiago colocou diante de nós
2 homens na porta da nossa igreja, um rico e um pobre, mas na verdade, Tiago não está testando aqueles 2 homens, Tiago está testando cada um de nós. A pergunta de Tiago não é quem vai se assentar no melhor lugar, o rico ou o pobre. A pergunta de Tiago é como que vocês olharam para o rico e para o pobre. Irmãos, toda igreja tem portas, mas também tem óculos. E os óculos são o meio pela qual nós enxergamos as pessoas a qual Deus envia para o nosso meio. E às vezes as pessoas sabem se são bem-vindas no nosso meio, não pela plaquinha do seja bem-vindo lá fora. As pessoas sabem se são bem-vindas em nosso meio pelo que elas encontram nos nossos olhos. Você pode dizer com a sua boca, seja bem-vindo, sinta-se em casa, que é a família de Deus, mas com o seu comportamento você tratar ela como não pertencente a este lugar. Há pessoas, meus irmãos, que entram pelas nossas igrejas perguntando silenciosamente, eu vou lá hoje, mas será que há lugar para mim? Naquela igreja as pessoas se vestem tão bem, será que há lugar para mim? Naquela igreja tem pessoas que ocupam tantos lugares, será que alguém vai me enxergar? Será que eu vou ser notado por aquelas pessoas? Será que a minha dor, a minha história, o meu passado impedirá de ser amado naquele lugar? E nós precisamos responder a essas pessoas com o evangelho, e a resposta é sim, há lugar para mais pessoas. Não porque somos bonzinhos, não porque somos modernos, não porque nós somos educados, mas nós estamos abertos para receber pessoas, porque Deus nos deu lugar quando nós não merecíamos. Há lugar para pessoas diferentes, porque Cristo nos recebeu em sua casa quando nós éramos diferentes. Há lugar na igreja que pertence ao Senhor da glória, porque o Senhor da glória não mede pessoas pela aparência que estão diante dos nossos olhos. Que a nossa igreja seja uma comunidade onde ninguém precise vestir roupa de rico para ser notado, onde ninguém precisa ter influência para ser ouvido, onde ninguém precisa ter sobrenome para ser amado, onde ninguém precise fingir para ser acolhido, porque a sabedoria do reino nos ensina a tratar as pessoas não segundo a aparência do mundo, mas segundo a misericórdia com a qual Deus nos tratou em Cristo. Amém, meus irmãos?